Boa tarde, meus queridos amigos, mais um live. Estes diretos continuam a mover bastante pessoal e, portanto, é porque estão a agradar e eu prossigo na minha luta insana para espalhar um pouquinho de cultura e, neste âmbito da literatura, vamos então para a Madeira, mais uma vez, retirando do texto que escrevi para o livro A Verdade Madeirense e a Grande Guerra, ler alguma coisa sobre o modernismo. Portanto, o modernismo em Portugal foi um movimento estético em que a literatura e as artes plásticas se encontravam associadas e em íntima ligação com a literatura e a arte europeias, com as mesmas características. Era na Europa que os escritores e artistas portugueses iam assiduamente pôr-se em contacto com as novas tendências e discernir quais as mais recentes orientações para as diferentes áreas sociais. Esta ligação não inviabilizou a sua originalidade, que sempre conservou as características nacionais. Este movimento foi impulsionado pela geração de Fernando Pessoa, Mário Sá Carneiro e Almada Negreiros. Determinou uma nova concepção da literatura e criou novas relações entre o autor e a obra, situando-se numa época em crise em que se exploravam amplamente os poderes e os limites do homem. Em Lisboa, no ano de 1913, organizou-se o núcleo do grupo modernista, tendo alguns escritores que estudavam em Coimbra, como o poeta ficcionista madeirense Albino de Menezes, aderido ao mesmo a que se juntaram alguns outros escritores da província. Portanto, já citámos o primeiro nome mais conhecido neste movimento. No ano de 1913, depois de se ter organizado o núcleo modernista, o nome de Albino de Menezes, que era um madeirense que estudou em Coimbra, que aderiu ao movimento. O modernismo, que conseguiu revolucionar muito mais profundamente a literatura que o simbolismo, integrou duas gerações de intelectuais responsáveis pela sua criação e evolução em Portugal. Em 1915 surgiu um primeiro modernismo com o lançamento da revista Orfeu. O segundo modernismo iria surgir mais tarde com a revista Presença no ano de 1927. Portanto, são 2 anos a assinalar. Primeiro 1915, depois do lançamento da revista Orfeu, e em seguida 1927, com o lançamento da revista Presença. A nação portuguesa, de cariz conservador, e a Seara Nova, de caráter democrático e progressista, foram outras revistas publicadas anteriormente àquelas que também propunham vias estéticas e políticas modernistas. No entanto, estas duas citadas ultimamente foram mais marcantes, tanto a Orfeu como a Presença. A revista Orfeu, cujos 2 únicos números saíram a lume em março e junho de 1915, determinou a introdução do modernismo em Portugal pela mão dos escritores Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, como já tinha sido citado, que pela primeira vez publicaram poemas de intervenção. Devido a dificuldades financeiras, esta revista teve de encerrar as suas atividades, mas o movimento que se organizara em torno da sua publicação continuou, tendo-se mesmo intensificado e desenvolvido. Foi assim possível prosseguir com uma atividade literária intensa e inovadora. Por sua vez, o sensacionismo, com sua exuberância imagística, foi desembocar no futurismo, separando-se do simbolismo decadentista. A estética cinematográfica e as imagens em movimento do cinema impregnaram o movimento modernista de forma singular. Quanto aos futuristas, tinham a tendência de enquadrar o lado agitado da vida moderna, retratando nas suas obras a euforia cosmopolita
e a vibração da civilização mecânica. O estilo pálico, criado por Fernando Pessoa, que atribuiu nuances sentimentais relacionadas com o vago, o subtil, o complexo, foi durante algum tempo característica do movimento modernista, tendo sido abandonado pelo seu criador passados alguns anos. Sá Carneiro terá sido um dos que com mais verdade aderiu a este estilo e o soube representar. Também as ideias de Sigmund Freud influenciaram sobremaneira este movimento. Segundo aquele psiquiatra, a experiência subjetiva da mente baseava-se na representação dos instintos e nas reações básicas para apreender o mundo real. Poderá afirmar-se que, no modernismo, está contido um humanismo e que do modernismo virá despontar depois o surrealismo. Relativamente à história literária da Madeira, 3 nomes se destacaram dos restantes pela sua originalidade, profusão e elaboração de suas obras, em que uma pertinente expressão artística deixa transparecer o sentimento à flor da pele e uma técnica bem aperfeiçoada. Se a estes valores se acrescentar a bagagem cultural adquirida na universidade e no contacto diário com os maiores expoentes das artes e das letras, nomeadamente os intelectuais das revistas Orfeu e Presença, facilmente se adivinhará o grau qualitativo da sua produção literária, que nestas páginas, muito sucintamente, se tentará divulgar. Foram eles, como o já citado Albino Menezes, Cabral do Nascimento e Otávio de Marialva. Tendo sofrido as influências do simbolismo, podem considerar-se escritores modernistas pelo aspecto formal e temáticas que afloraram, denunciando essa nova tendência. Pode afirmar-se com rigor que a obra de Albino Menezes se situa entre o estilo decadentista, simbolista, e o primeiro modernismo. Cursou Direito em Coimbra de 1911 a 1915, tendo colaborado com Fernando Pessoa em 1912 no Diário da República, na secção Portugal Intelectual e Inquérito Literário, de Boa Vida, Portugal. Depois de concluído o curso em 1915, foi para Lisboa, onde pertenceu à Tertúlia da Brasileira. Nesse círculo literário, encontrou escritores que colaboravam na revista Orfeu, cujo número 1 saiu em março daquele mesmo ano. Entre abril e maio de 1915, subscreveu a Crónica da Vida que passa de O Jornal, em que também assinava Fernando Pessoa. Colaborou no número 3 da revista Orfeu, em 1915, na revista Ícaro, de 1919, e na revista Presença, de 1927. Simplesmente o número 3 da revista Orfeu já não saiu devido a problemas financeiros. Em 1922 regressou ao Funchal, tendo ido para Santana ocupar o cargo de conservador notarial, porque tinha feito o curso de Direito e então foi o primeiro emprego, foi na região de Santana como conservador notarial. Nessa freguesia sentia-se muito só, longe dos amigos que sempre que podiam visitavam, mas fazia-lhe falta o cosmopolitismo e a efervescência da cidade do Funchal. Infelizmente não se deu ao vício do álcool, que por vezes quase o levava à loucura, tendo sido acompanhado clinicamente nas fases mais críticas da doença. A sua obra, bastante dispersa, revela que experimentou praticamente todos os géneros literários, desde a poesia ao conto e à novela, passando pela crónica e pela epistolografia. Quando era estudante no Liceu de Funchal, começou por publicar no ano de 1906, discorrendo no jornal A Pátria. Publicou também textos cuidados e interessantes na Pena e no 1º de dezembro.
Em 1907, publicou no Diário Notícias do Funchal, na secção Letras, um artigo que pode ser considerado um estudo sociológico da literatura. Carta de Longe. Desenvolveu o género epistolar nas suas cartas dirigidas aos amigos e familiares, numa prosa poética de enorme elegância, bordejando o fait divers, não deixando, contudo, de cultivar dentro daquele género um estilo mais elaborado e sofisticado, de sabor modernista, e, quanto às características da sua escrita, desde finais do século XIX, que se alongou pelo início do século seguinte, consigna o romantismo saudosista e nacionalista e, finalmente, o modernismo. Em 1908 escreveu Folhetim, na secção literária do Diário Popular de Funchal. Em 1909 publicou o conto A Última Estrela, no Almanaque de Lembranças Madeirenses. Ainda em Coimbra, entre 1912 e 1919, colaborou em conjunto com Oliveira Salazar com alguns artigos no semanário do Centro Académico da Democracia Cristã, o Imparcial, cuja direção estava a cargo de Gonçalves Cerejeira, portanto, figuras que conhecemos sobremaneira. Foi colaborador de diversos periódicos continentais entre 1912 e 1916. Publicou artigos de crítica social no jornal Trabalho e União. Parece que realmente ele não deixava de trabalhar, passava a vida a publicar em qualquer, em qualquer revista, em qualquer jornal, e sempre, fazendo uso de várias características da sua escrita, quer dizer, tanto esteve ligado ao modernismo, como fazia crítica social em determinados jornais, como no Trabalho e União. Os seus contos mais paradigmáticos foram, sem sombra de dúvida, Após o Rapto, A Desflorada e A Noite Bizantina. Em 1915 colaborou com o conto Após o Rapto, na revista Orfeu número 3. O narrador-personagem empregou o estilo monológico, portanto era um monólogo e, portanto, o estilo é monológico, como esteio de uma prosa sensual, em que a natureza foi desenhada ao gosto simbolista. Ao utilizar estrangeirismos neste conto, evidencia tendências modernistas. Portanto, o estrangeirismo era já, digamos, considerado um modernismo. A consumação de uma primeira noite amorosa foi quimericamente desenhada pelo personagem que depois recordaria, num futuro longínquo, a intensidade dessa cena de prazer. Interceptam-se, por conseguinte, dois tempos no seu imaginário, que mais tarde, segundo a sua opinião, o esquecimento se encarregará de apagar da sua memória. Isto também era semelhante ao que os escritores ingleses encetaram na sua escrita, portanto, noutro país, e portanto, este, talvez, como era madeirense, tivesse uma ligação mais forte e mais, digamos que, mais perto da Inglaterra, e também tem esta tendência para interceptar tempos diversos no seu imaginário. O erotismo vivido fantasmagoricamente era tema frequente na prosa deste escritor madeirense que naquele texto empregou dois discursos literários, um de caráter realista, relativo aos desejos carnais, outro poético, que elevava o amor entre um homem e uma mulher ao plano metafísico. A imagística poética barroca emoldura neste conto uma aguda sensualidade, tipificando características do simbolismo e do decadentismo, enquanto a sonoridade da palavra se sobrepõe aos efeitos da retórica.
Assim, a paisagem foi desenhada neste conto ao sabor decadentista em que flores e perfumes se entrelaçam, nas áureas viridentes de parques e jardins. O autor dá lugar de destaque diacrónico ao cair da tarde ao poente à noite. Sombria paisagem da noite. Ao luar, o luar sem grinalda de buquês de estrelas brancas. À sombra, a sombra craionada. Morbidez, definhamento, conceitos fúnebres e soturnos perpassam constantemente o texto, como se pode apreciar através das expressões algum cadáver de beijo enlanguescido, certa silenciosa viuvez ou o silêncio de um imenso cemitério. O idealismo surge através de frases como o platonismo lírico de olhar, ou ainda, sendo juncado de poemas, o formilhamento do azul e a languorosa doçura desta eternal afeição. Porém, o desejo erótico difuso também está bem patente neste conto, através de expressões como deliroso prazer, estremecimentos na carne, irradiando entre melinas no corpo, certa saudade de inumeráveis desejos, ou a coloração creme ebúrnea da carne, contactos ígneos de duas chamas na mesma labareda, encadeamentos fluidos e enrodilhar de musculaturas. Vastíssima adjetivação percorre todo o texto, evidenciando-se em desejo alucinado, fidalguíssimos prazeres, flamengo loiro esmaecente ou energia aeriforme. O gosto pelo cromatismo, a exuberância lexical e o singular encadear sintáxico que caracterizam este conto de Menezes fazem parte das características dessa maravilhosa e inesquecível literatura finisecular. Portanto, isto ainda é caracterizado como uma literatura do fim do século XIX. Ou seja, ele ainda usa um simbolismo e um decadentismo que estão bem patentes neste conto que se chama Após o Rapto. Peço perdão. Portanto, este conto Após o Rapto, que foi publicado na revista Orfeu número 3, consigna todas estas características que estive a ler até agora. E tem características de simbolismo, decadentismo, finisecular. Agora podemos passar a uma outra característica deste poeta, não é? Portanto, no conto A Desflorada, porque já falámos do conto Após o Rapto, no conto A Desflorada, publicado no jornal O Povo em 13 de janeiro de 1916, Albino Menezes tratou novamente o amor humano de forma simultaneamente sensual e platónica, vagueando sinuosamente entre a realidade e a ficção. Expressões como ara sacra, óleo sacro, a essência melhor da tua vida, ou um aroma incenso, ou um aroma de incenso ou mirra velha, revelam uma oculta religiosidade do autor, cuja visão do amor passa por uma dimensão espiritual que não exclui, contudo, o seu intenso erotismo. Portanto, este nosso escritor é de tal maneira vivaz, tanto na escrita caracterizada pelo romantismo ou pelo, digamos, é romantismo, mas por um certo decadentismo e simbolismo, como pelo erotismo. Portanto, vamos continuar com a obra de Albino Menezes, neste conto A Desflorada, que também, para além da citação de
das expressões que fui citando calmamente, não se abstrai do erotismo. A fraseologia rebuscada indica as tendências decadentistas da época, como por exemplo em uma frieza inteiramente álgida, ou em inermemente cadaverosa como um pequenino corpo de príncipe morto. O idealismo, encobrindo o desejo erótico, evidencia-se em cioso de estrangular-te como a frágil faiança que o meu sonho entesourava dos esmaltes do meu gosto. O erotismo que assaltava o personagem deste conto extravasa nas seguintes afirmações: em que a tua sede reclamava o meu desejo. Se o teu contacto bastava a enlouquecer-me, todo homem exageradamente sexual como eu perde a razão. A passagem do tempo, porém, leva-o a designar a amada como voluptuária sombra nupcial que minha memória engrinalda de legendas. Finaliza dizendo que nem mesmo nos períodos de renúncia deixei de crer em ti, porque essa memoração do prazer vivido, que seja num só dia, por todo o tempo resta em nós, como certa sugestão imorredoiramente perdurável. Em 10 de maio de 1921, publicou no Diário de Notícias da Madeira um conto intitulado A Noite Bizantina. Portanto, foi o terceiro conto que citámos anteriormente deste autor. Primeiro foi Após o Rapto, depois A Desflorada e agora Noite Bizantina. Desta tríade é este o conto em que se manifesta o culto estético pelo orientalismo. Tal tradição foi muito explorada pelos modernistas, a quem também agradava divagar sobre a temática da morte e seus mistérios insondáveis que conduziam a temas esotéricos muito em voga nessa época. Em A Noite Bizantina, o personagem que se expressa através do solilóquio evade-se da realidade através do sonho, buscando a sua alma rara, tema mítico originário do Oriente, em que o poeta suplica à sua bem-amada, no caso vertente uma personagem abstrata, que apareça fisicamente. O espiritualismo decadentista, o cruzar de tempos e espaços, a fantasia, a arte rebuscada que o autor utiliza na seleção vocabular e nos vocativos empregos para exprimir o que sente pela amada, bem como o uso de metáforas religiosas, são alguns dos artifícios patentes neste conto. A paisagem aqui retratada não se subtrai à que caracteriza este período decadentista e modernista da vida literária do autor, sendo aqui focados certo luar de morte espairece, as áureas dormentes das cruzes e uma coroa de flores de amaranto. A religiosidade manifesta-se através das seguintes frases: por entre os perfumes da mirra, povoa a hora de um imenso odor de missa e de resina os hálitos da noite, e a escorrer uma doçura escandinava de lágrimas de Deus. A languidez, o enlanguestimento, o esoterismo marcam presença neste conto e perduram em expressões como a magoada morbidez do teu desejo e que as tuas palavras se sepultem no imenso lago do teu silêncio, de fria e de deusa neerlandesa. O gosto pelo cromático revela-se em poentina boêmia lilás do anoitecer, tons de neve e de marfim, e do céu descendo com mensagens brancas do azul. O culto pelo orientalismo, patenteado no título que sugeriu este conto, continua a desenvolver-se solto e seguro, como por exemplo na frase numa homenagem pagã.
Sem sombra de dúvida que o erotismo subjacente ao personagem não poderia deixar de se revelar com arrebatamento, como sucede nas proposições seguintes. Ou considerar a nudez pecaminosa do teu vulto, ou sobre essa nudez primitiva, e na sua continuação frásica. O poeta suplica à sua outra alma, ou seja, à sua amada, que surja junto dele para se amarem e realizarem. Desce por consequência e vem, para que eu te estrangulo na febre dos meus braços. Por fim, o personagem continuará sempre à espera da sua amada. Lento e lento o tempo lento, os dias passam. Venha a velhice tocar-me, toda tu hás de saber revelar-te de um surpreendente encantamento. Precisamente com o título deste mesmo conto, editou a DRAC, ou seja, a Secretaria Regional do Turismo, Cultura e Imigração, pela primeira vez em 1991, uma obra em que a seleção de textos, prefácio e notas foram da responsabilidade do conhecido historiador Nelson Veríssimo, que não podia deixar de citar aqui como grande amigo que tenho no Funchal. Facilmente se poderá reconhecer nesse mesmo trabalho uma pesquisa bibliográfica bem estruturada e sistematizada sob o escritor Albino Menezes. Da produção literária recolhida constam textos e variadíssimos contos do autor de A Noite Bizantina, que já tinham sido publicados em diversos periódicos como o Almanaque de Lembranças Madeirenses, a revista Ícaro, o jornal O Povo, o Diário de Notícias, o Diário da Madeira, a Folha de Viana e o Jornal. Integram ainda esta obra 3 textos de ensaio para um estudo de observação psicológica com o título Ruth e Leonora. Outro conto de Albino Menezes, publicado no Diário de Notícias do Funchal em 25 de dezembro de 1925, de uma rara beleza, transbordando religiosidade e que revela as tradições madeirenses na época do Natal, que na Madeira se designa como a festa, foi, sem dúvida, era uma vez um Natal em pequenino. Este conto tradicional sensibiliza o leitor pelo seu conteúdo, o autor através da vivência de um rapazinho doente em casa, impedindo de ir à igreja que ficava distante e que se encontrava acompanhado por sua mãe, descreve como se vive o Natal madeirense. É um conto realmente muito interessante. A natureza na aldeia era agreste, por detrás dos montes, onde se fazia sentir a trovoada sobre o mar. Mais frio em dezembro, o luar pálido, e à noite a terra era coberta de lua e trigo verde. Por sua vez, a pequena mesa de pinho retangular e limpa e a toalha nova do puro linho silvestre sugeriam um altar para Jesus. A mesa, como parecia incensar, o ambiente do aroma que têm as madeiras de pinho ainda frescas, difundindo pelo ar o seu hálito agudo e acre de resinas. A arte de combinar as cores está bem patente neste conto em frases como tardes de topázio ou as manhãs já não eram de lilás, as searas verdes, raminhos de murta e laranjeira. Finalmente Jesus ia nascer na Lapinha, que é a designação para o presépio madeirense. E o menino retratado no conto, na sua visão infantil, concebia o Salvador como se tivesse cabelos loiros de luz e olhos azuis. Muitos outros belíssimos contos do mesmo autor se notabilizaram pelo requinte da escrita, aliada a um elevado padrão de conhecimentos linguísticos e literários. Sem dúvida alguma, porque é fantástico como ele tem uma linguagem tão rica e termos tão variados, e todos muito elevados, de um nível muito elevado, que nos espanta. É realmente um grande escritor. Muitos outros belíssimos contos do mesmo autor se notabilizaram pelo requinte da escrita, aliado a um elevado padrão de conhecimentos linguísticos e literários. Portanto, repito isto para que fique bem firme as características deste autor.
Os mais conhecidos contos, portanto, foram A Última Estrela, Antes do Banho à Beira da Piscina, Dulce a Dolorosa, Ao Regressar da Praia, A Alina Bela Ausente, No Bosque, Palavras de Amor e de Ternura, Bíblia de Amor Pagão, Recordações de Viagem, Estudo para um Conto de Amor, Maria Romana, Os Vagalhões do Amor, Alegria de Flor de Laranjeira, Plantas, Flores e Jardins, O Colar de Pedras Finas da Rainha Rimini, Poémia Lilás do Entardecer, Febre e Fogo, Cor de Oiro e Cor de Rosa, Música Estival, O Serão da Embaixatriz e A Divina Ilha. Era um escritor 100% trabalhador, quer dizer, não há nada que possa caracterizar melhor este escritor. Para além de ser um belíssimo escritor, não parava com a sua escrita. É fantástico. E estes escritores madeirenses não são conhecidos aqui no continente, de modo que é com imenso gosto e imenso prazer que eu estou a falar da obra dos mesmos. Albino Menezes escreveu, entre outros, um artigo de crítica literária sobre o livro Descaminho, de Cabral do Nascimento, publicado no Diário de Notícias do Funchal em 1926. Portanto, agora vamos passar a outro escritor, que é João Cabral do Nascimento, que nasceu em 1897 e faleceu em 1978. Este escritor representou na Madeira uma cota-parte do simbolismo, movimento que no seu tempo de estudante predominava na Europa. Escritor e poeta, frequentou em Lisboa a Faculdade de Direito de 1915 a 1919. Portanto, estamos a falar de João Cabral do Nascimento. Albino de Menezes já foi tratado, ficou para trás, com muita pena nossa, penso, porque é um escritor de mão cheia. Agora, João Cabral do Nascimento, devido a circunstâncias que se prendiam com o final da Grande Guerra, regressou ao Funchal, mas em 1922 voltou ao continente, desta vez a Coimbra, onde se licenciou nesse mesmo ano. Quando regressou à Madeira, tomou a decisão de se estabelecer como advogado, o que concretizou, embora por pouco tempo, visto a sua tendência a ser a escrita. Dedicou-se à investigação histórica e ao ensino, tendo feito muitas traduções para português de importantes escritores da literatura francesa, inglesa e norte-americana. Esta última atividade pô-lo em contacto com as influências literárias francesas, passando a ser seu modelo o poeta Verlaine. Quando iniciou seu percurso literário, experimentou o sensacionismo e o nacionalismo. Ao gosto dos anos 20, a sua obra é muito extensa, pois para além de antologias literárias, documentos históricos e livros de poesia que publicou, escreveu inúmeros artigos para jornais e revistas, manuscritos, versões e traduções, adaptações e resumos, tendo contribuído com a sua colaboração e conhecimentos para enriquecer o Arquivo Histórico da Madeira, órgão do Arquivo Distrital do Funchal. Traduziu autores célebres como Henry James, Charles Dickens, Hans Christian Andersen, Edgar Allan Poe, D. H. Lawrence, Thomas Hardy, Oscar Wilde, Scott Fitzgerald, Éric Maria Remarque, Daphne du Maurier e Anatole France. Este autor iniciou a sua carreira literária, influenciado pela literatura de Orfeu, com o apoio de Fernando Pessoa. Contudo, com o decorrer do tempo veio a verificar-se que a sua obra poética se situava entre os movimentos de Orfeu e da Presença. Embora nunca tivesse colaborado em nenhuma delas, revela na sua obra uma convergência de diferentes tendências do modernismo. Conseguiu burilar o ritmo dos poemas e recriar o tradicionalismo português, despojando de retóricas artificiais, prática comum aos seus homónimos, na segunda década do século XX. Portanto, burilou o ritmo dos poemas e recriou o tradicionalismo português.
despojando-o, contudo, de retóricas artificiais. Far-se-á referência à sua poesia, que no âmbito do panorama simbolista da época convém conhecer. Publicou em 1916 um poema em sonetilhos, As Três Princesas Mortas, num palácio em ruínas, que Fernando Pessoa elogiou na revista Exílio. No ano seguinte publicou um poema épico, em 8ª rima, Além-Mar, onde exaltou o espírito aventureiro dos navegantes portugueses, personificados em Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, descobridores, colonizadores do arquipélago da Madeira. Ainda em 1917 publicou Hora de Noá, em que seguiu uma via tradicionalista. Em 1924 deu à estampa alguns sonetos, conservando nesse trabalho um neoclassicismo moderado. Em 1926 produziu Descaminho, em que abandonou os antigos cânones que lhes partilhavam o pensamento, passando desde então a percorrer as veredas da interioridade. Em 1928 veio a lume com Arrabalde, onde desenvolveu as intenções iniciadas na obra anterior. Foi considerado pela crítica um modernista e um saudosista, devendo-se esta última nuance à sua condição de ilhéu, a quem a insularidade deixaria marcada na alma o amor à sua ilha, ao seu mundo da infância e da adolescência, tão calmo em relação ao ambiente das grandes cidades onde viveu, como Lisboa, em que, apesar de ter conhecido muitas pessoas e participado da efervescência citadina, não conseguiu apagar a solidão que lhe invadia a alma. Há sempre uma ligação à terra-pátria, portanto, eles ficam sempre com uma ligação muito forte à terra onde nasceram, que foi a Ilha da Madeira. E, portanto, essa solidão permanece para sempre, enquanto estejam em lugares longínquos e não na sua ilha onde nasceram. Foi depois de decidir ir residir definitivamente na capital que passou a assinar os seus poemas apenas como Cabral do Nascimento. Este autor exprimiu os seus sentimentos e estados psicológicos utilizando a rima e as formas poéticas tradicionais medievais, como o rimance, a endecha, o epigrama, a quintilha, a sextilha, a décima ou o soneto. A sua poesia, reconhecida como muito original, é antirretórica, intimista e musical, onde o ritmo marca em sussurro a confidência. Como mestre na utilização vocabular e nas regras linguísticas que regulavam as frases, afirmava que amava as palavras como se fossem de prata maleável, moldando-as a seu gosto, modificando ora o seu comprimento, ora a sua ligação ou separação, e que as fazia nascer em seguida com novo brilho, sonoridade e colorido. Portanto, era um conhecedor da língua, para poder trabalhá-la de tal maneira como expressa aqui nesta frase. Esmerando-se na seleção de associações de ideias invulgares, despertava no leitor a relação simbólica que introduzia propositadamente nos seus poemas para conseguir a evasão do pensamento e a vivência quimérica. Mas, nessa ânsia de viver em fantasia, estava latente o seu sofrimento por não poder viver eternamente na realidade, tendo sido a perenidade do tempo o tema fulcral da sua obra, como num poema que integra o livro Descaminho, onde se pode ler: nas ampulhetas decorre o tempo tão recatado, recomeça do outro lado quando toda a areia morre. Em poeira fina escorre e lembra mal comparado, loiro príncipe encerrado, toda a vida numa torre. Horas tristes e cativas, andam mais mortas que vivas, tão simples e tão inquietas, que de si próprias se esquecem e sempre as mesmas parecem, ao virar as ampulhetas. Este soneto foi composto em rima interpolada e em versos heptassilábicos, redondilha maior. O esquema rimático dos tercetos é CCD-EED. Sofreu a influência de Camilo Peçanha em vários poemas, alguns dos quais inseridos no Cancioneiro, uma das suas principais obras poéticas, publicada mais tarde, em 1943. Conviveu com os expoentes máximos do seu tempo, como Fernando Pessoa, Eugênio de Castro e João de Deus.
A sua cultura evoluiu de forma irreversível desde que estudou no continente e se familiarizou com as ideias em voga, tendo absorvido algumas e refutado muitas, pelo seu temperamento independente e seletivo. Apelidaram-no de clássico da modernidade. Na verdade, os seus versos podem considerar-se sempre atuais. Transcrevem-se abaixo outros 2 poemas deste lírico madeirense contidos na obra Descaminho, publicada em 1969 em Lisboa. O primeiro vem inserido na secção Alguns Sonetos e o segundo está contido em Arrabalde. Vou começar pelo primeiro. Algum tempo vivi com esta gente e tivemos ideias semelhantes, mas hoje olho e procuro, e já distantes, ouço as vozes dos homens, vagamente, porque me sinto longe e indiferente a tanta coisa que eu amava de antes. Um tédio de horas vãs e torturantes se abre como uma flor em minha frente. Eis-o agora em divinal caminho e coroado de estrelas adivinho os mistérios da vida e do universo. Mas a um rumor do mundo acordo aflito e vejo-me de novo, circunscrito, a lapidar mortal e humano um verso. As quadras deste soneto foram compostas em rima interpolada e verso decassilábico. Quanto à estrutura rimática dos tercetos, foi a seguinte: CCD, EED. No segundo soneto, transcrito em baixo, verifica-se que o poeta usou novamente a rima interpolada e o verso decassilábico. Contudo, a estrutura rimática dos tercetos regeu-se pelo esquema CDC-DCD. E passo a ler então o segundo soneto. Neste cruel e amargo desconforto, neste abandono lânguido e tristíssimo, escuto o som da sua voz dulcíssimo, como uma fonte no frescor do horto. Aquela voz é um som distante e morto, um murmúrio apagado e tenuíssimo, que aos meus ouvidos chega em pianíssimo eco das ondas a banhar o porto. É aquela voz um som distante e incerto, que vibra e geme e, cândido, estremece na alma, é ao mesmo tempo longe e perto. Voz que talvez nem se ouve, e bem parece vir não sei de onde e se perder de certo, não sei em quê, mas a voz que não se esquece. Ao finalizar o presente texto relativo à obra e à vida de Cabral, do Nascimento, optou-se ainda por extrair 2 poemas do seu cancioneiro para que o leitor pudesse sentir um pouco mais de perto a verve deste poeta madeirense. O poema Canção Qualquer foi composto utilizando 5 quadras em verso heptassilábico, redondilha maior e trissilábico, de rima cruzada. Nos passeios plantei vinha, macieiras no pomar, água porém não na tinha, só do mar. Não deram folhas ao vento, nem aromas, nem matizes, nem um único rebento, só raízes. Topei um poço no chão, com o seu balde pendurado, tinham as plantas então já secado. Quis revivê-las, mas ai, disse a boas deste mundo, quebro a corda, o balde vai ter ao fundo. Não hei de plantar mais nada, só se for ruins restolhos, de erva que seja regada por meus olhos. Integrado no cancioneiro encontra-se o poema Cantiga. Compõe-se de um dístico e 3 quadras em verso octossilábico de rima cruzada. Deixa de estar na minha vida como um navio sobre o mar. Se o vento sopra e apaga as velas, e a noite é gélida e comprida, e a voz ecoa das procelas, deixa de estar na minha vida. Se erguem as ondas mãos de espuma, aos céus em cólera incontida, e o ar se tolda e cresce a bruma, deixa de estar na minha vida. À praia um dia, erma e esquecida, hei com amor de te levar, deixa de estar na minha vida como um navio sobre o mar. Para além de Verlaine, Valéry teria sido outro poeta francês que tocou de muito perto a sensibilidade deste advogado, poeta, historiador, professor, investigador e tradutor que soube ver nas fontes adequadas da tradução aquilo que de mais belo só os singulistas franceses
ingleses e belgas conheciam. Portanto, foi uma vantagem ter sido tradutor. E então agora vamos passar a Otávio de Marialva para tentar terminar com o modernismo. Vamos ver se conseguimos. Otávio de Marialva nasceu em 1898 e faleceu em 1992. Otávio José dos Santos foi prosador e poeta de grande mérito. O seu nome destacou-se junto dos seus conterrâneos quando publicou em 1923 A Morte do Cisne e em 1926 Iocanã ou O Bailado de Salomé. Aos 16 anos dedicava-se às ciências ocultas. Em Lisboa, privava com personalidades esotéricas quando frequentava a Brasileira no Chiado. Viajou durante alguns anos pelo estrangeiro, passando pelas Antilhas, pela Costa Rica, pelos Estados Unidos da América, pela Grécia, pelo Cairo, pelo Tibete e pela Sicília. Regressou a Lisboa seguidamente, foi conhecer o arquipélago açoriano e voltou para o Funchal, onde tinha nascido. Dedicou-se à poesia e ao conto. Integrou a geração da Presença. O seu percurso literário iniciou-se em 1914, quando começou por fazer entrevistas a personalidades conhecidas de visita à ilha, obtendo desta forma o seu cartão de jornalista. Colaborou na imprensa regional e estrangeira. Em 1916, publicou no Trabalho e União um soneto alexandrino dedicado à sua mãe. Entre 1916 e 1917 escreveu poesia que publicou no Diário da Madeira, no Diário Notícias, em O Progresso e no Trabalho e União. Em 1917 publicou o seu primeiro livro de poesias, intitulado Vislumbres. Em 1918, depois de ter alterado o seu nome verdadeiro, Otávio José dos Santos para Otávio de Marialva, publicou sonetos no Diário Notícias. Frequentou, em conjunto com Horácio Bento Gouveia e Marinho Lopes, a tertúlia dos jovens pagãos, que funcionava na estrada do Conde de Carvalhal. Publicou diversos opúsculos em prosa e em verso, como Autoverdade, que era um poema, Autoexpressão, Cavalgada Heroica, Divino Paraíso, A Cortesã do Palácio Piti, O Reino dos Gênios, O Segundo dos Faquires, A Sinfonia do Eu, outro poema, O Verdadeiro Colombo, Vitória de Samotrácia, O Bebedor de Sangue, etc. Escreveu ainda Yoga, Ciência da Unidade, A Nova Psicologia, Ultimátum à Morte, Satânia de Gioconda e Visões. Traduziu diversas obras teosóficas. Os traços místicos e metafísicos da sua personalidade iriam aproximá-lo de Fernando Pessoa. Portanto, tinha traços místicos e metafísicos semelhantes ao grande escritor Fernando Pessoa. Em 1922 escreveu o soneto Ícaro, em que revela tendências modernistas. Escreveu contos e novelas de conteúdo ocultista, em que criou personagens exóticas que foram muito bem aceitos pelo público e pela crítica. As mais conhecidas foram O Mistério do Invisível, Polícia Mental, O Testamento de um Doido, O Caso do Professor Zorok, Século 100, A Mulher que Detestava os Homens, A Princesa Russa. A partir dos anos 30, a personalidade deste escritor, com uma obra vasta e complexa, que se especializou em ciências esotéricas no estrangeiro, sofreu alterações que eram bem visíveis na sua criatividade. Na verdade, ele viajou para países orientais, onde aprendeu muito sobre estas ciências ocultas. A sua personalidade desdobrou-se em duas: a de Otávio José dos Santos e a de Otávio de Marialva, que por sua vez se foram desenredando em três novas personalidades do mundo do seu sonho, pseudónimos insólitos, máscaras ou nomes literários: Príncipe da Arcádia, Cavaleiro do Cisne e Filósofo Y. Sem dúvida que essa hábil e carismática forma de apresentação muito deve ter agradado aos leitores, sempre ávidos por temas culturais inovadores, nesses primeiros 5 lustros do século XX. Sob a máscara de Príncipe da Arcádia, publicou poemas neorrealistas: Olimpo, Vitória, Cavalgada, Salomé, Religião, Policórdio, Intemporais, Sátiras, Ninféias, Corifeus,
Velocino, Messias, Heróis, Rapsódia, Diadema e Momento. Do primeiro livro, Olimpo 25, Poemas da Grécia, poderão considerar-se Calipso, Vênus, Apolo e Ícaro alguns dos mais belos poemas aí contidos. Analisaremos como exemplo o soneto de Vênus que transcrevemos. A deusa que eu amar há de ser bela e radiosa como a Vênus grega, na carne a cor pagã que me a renega, na alma o ardor de uma cantante estrela. Há de ser bela e tão fatal que, ao vê-la, minha fronte de artista fique cega para toda a beleza que não chega à beleza da helénica donzela. Com febre e sonho, amor e ansiedade, meu braço no seu peito, a flor de jade, se enlaçará numa união perfeita. Persiga-me depois estranha sorte. Que importa? Hei de vencer a própria morte na arte em que eu cantar a deusa eleita. Pode constatar-se que este soneto foi escrito em versos decassilábicos, sendo a rima das quadras interpolada. A estrutura rimática dos tercetos é CCD-EED. O mesmo acontece com o soneto seguinte intitulado Apolo, que também se deixa aqui transcrito para que o leitor possa conhecer, neste caso os nossos visualizers, possam conhecer mais de perto o sentido estético do poeta Otávio de Marialva. Herói, herói, ó semideus radioso, tu lembras o antigo e nobre atleta ateniense. É como estátua ereta no pórtico o teu corpo majestoso. És forte, és belo, o sonho do esteta não creio conceber mais precioso. O humano busto escultural nervoso, nem plástica soberba mais correta. Ao contemplar-te a graça e o vigor, eu vejo a mão do mágico escultor que outrora modelou teu mármore eterno. E sinto em mim, não sei que labareda gloriosa e suprema, que me arreda do decadente espírito moderno. Com o nome literário de Cavaleiro do Cisne, publicou os seguintes estudos psicológicos: sibilas, farsas, contos, silêncio, citarredos, crítica, estética, comando, legenda, síntese, ideário, simpósio, papiro, fantoche, Rosa Cruz e milénio. Finalmente, sob a personalidade de filósofo Y, publicou os seguintes livros, contendo textos esotéricos: soluções, sapiência, cátedra, polémicas, mistérios, cabala, iniciação, panaceia, trofotécnica, mentalismo, astrognose, arcanos, suma, astramundo, universo e profecias. Dentre os seus múltiplos escritos, Panaceia, 20 estudos de trofotécnica, foi aquele em que, segundo a nova escola naturalista que então criara, a trofotécnica, esclarecia aos leitores sobre os prejuízos para a saúde de determinados alimentos, ensinava como se devia comer, incentivava a ingestão de alimentos naturais, citando as virtudes dos mesmos, expunha várias medidas higiênicas e profiláticas para se atingir a longevidade, explicava como se obtinha a cura para determinadas doenças e a ação fisiológica das glândulas, etc, etc, etc. No início dessa obra, numa nota de abertura intitulada Magister Otávio de Marialva, mestre e cultor genial de Ciência da Arte e do Espírito, assinada por Mota de Vasconcelos, da revista Madeira Açores, o escritor foi apelidado por este último de Luminar de Seleto Escole, podendo ainda ler-se no mesmo texto que Otávio de Marialva era doutorado em Ciências Teosóficas pela Universidade da Setar da Aguiar. Também Gabriel Brazão Vieira, da Revista Portuguesa, assinou um texto que se seguia ao texto de Mota de Vasconcelos, dentro da mesma obra, intitulado O Estro Neorrealista, em que asseverava que a personalidade do poeta estava dominada por uma profunda inquietação que se relacionava com o problema da eternidade, chamando-lhe o mago que se debruça sobre o abismo do além. Acrescentava que Ferreira de Castro, João Gaspar Simões, Artur Portela, João dos Passos, Fernando Pessoa, Afonso Bragança e mais alguns vultos críticos e literários discutiram e criticaram a sua obra, que o mundo mental português e americano já conhecia e admirava.
e interrogava-se: grande poeta? Filósofo? Sócio da Rosa Cruz? Ocultista? Este escritor era conhecido como Magíster Otávio de Marialva, doutorado em Ciências Teosóficas e com o título de Magíster da Universidade Ordeno de Antares. João Brito Câmara é um outro escritor madeirense que integrou o modernismo, mas que não será desenvolvido, portanto, neste estudo, por extravasar o período histórico definido no mesmo. Portanto, ele já sai do período em que eu escrevi o livro e que, portanto, contém apenas a Grande Guerra ou um período entre guerras, mas muito limitado. Portanto, este João Brito Câmara, que nasceu em 1909 e 1967, foi um escritor madeirense de renome também, mas que já não é contemplado neste livro e neste estudo. Mas, contudo, convém registar a sua presença, a sua existência, por fazer parte de um grupo de escritores modernistas madeirenses, de elite. Movimentou-se entre a advocacia e as letras. Integrou, como o escritor anterior, a geração da presença, mas o seu percurso seria o caminho do neorrealismo. Portanto, com estes 4 escritores, terminei o modernismo, que foi na Madeira, tanto como simbolismo, ambos os movimentos foram muitíssimo bem representados pelos escritores que desenvolveram nas suas obras os conteúdos que captaram na Europa, tanto em Portugal continental como nos outros países europeus. E este penúltimo, portanto, escritor que estivemos a estudar antes do João Brito Câmara, que não vamos ocupar-nos, portanto, o nosso escritor Otávio de Marialva é efetivamente um nome que se distinguiu porque se dedicou ao ocultismo e se tornou muito conhecido devido a esse valor que cultivou. No entanto, os outros dois, João Gouveia e Menezes, foram 2 grandes escritores madeirenses deste período que tanto Albino de Menezes como João Cabral do Nascimento são escritores que são recomendáveis para que os meus queridos amigos possam ter a curiosidade de os ler e procurar as obras deles nas bibliotecas municipais, onde tudo se encontra. Uma boa tarde, fiquei muito tempo convosco, vou desejar que corra tudo muito bem quanto às nossas presidenciais e que a saúde seja, portanto, uma constante para vós e para as vossas famílias. Uma boa tarde para todos. Até um próximo live.